Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos falar de uns assuntos mais interessantes e polêmicos da Idade Moderna. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, pessoal. Primeiramente, nas últimas aulas, nós falamos sobre o renascimento urbano, o renascimento comercial, o renascimento cultural e o renascimento científico. E de como esses renascimentos eles vão afetar a Igreja Católica, que, como eu falei para vocês, que durante toda a Idade Média era a instituição religiosa mais poderosa da Europa, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a Reforma Protestante, que vai ser uma consequência de todos esses renascimentos, o comercial, o urbano, o científico e também o cultural. Primeiramente, que você tem que saber, o que é uma reforma? Reforma, pessoal, é uma mudança na forma de pensar a religiosidade. Como eu falei para vocês, e com certeza vocês aprenderam, é que a igreja ela era dona dos dogmas, ela ditava a vida das pessoas, ela dizia como as pessoas deveriam agir, o que ela deveria fazer ou não fazer. Que a igreja era detentora de todo o conhecimento intelectual e era a igreja quem produzia os livros. Então, todo o conhecimento é a igreja quem vai ter. Então, esse renascimento cultural e científico, ele vem impulsionar estas reformas que vão acontecer para quê? Para que haja mudanças dentro da própria igreja. Lembrando que essa reforma protestante não é para acabar com a religião, não é para negar Cristo, pelo contrário, mas vai colocar a religião no lugar de religião e ciência no lugar de ciência. E essa reforma vai ser para mudar a forma como a igreja ela tratava e ela lidava com as pessoas. Porque a igreja ela vai pregar uma coisa, mas ela vai fazer coisas completamente diferentes. É aquela velha história. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, pessoal. Entendido? Então vamos entender como aconteceu essa reforma religiosa que começa a partir do século XVI na Europa. Então vamos lá, pessoal, na tela, por favor. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Reforma, como eu falei para vocês, é uma mudança, certo? Na forma de interpretar a religião. E protestante quer dizer que são pessoas que não são católicas, pessoas que vão adotar uma outra religião, certo? Bom, novas interpretações da Bíblia, nós vamos ter os reformadores, que vai ser o Martinho Lutero, o mais famoso de todos. Nós vamos ter também esta nova religião, que são os anabatistas. Nós vamos ter a reforma calvinista e a reforma anglicana, galera. Então, vamos continuar. Bom, pessoal, essa reforma religiosa, ela vai se dar graças às novas interpretações que a Bíblia ela vai receber a partir do século XVI. Lembrando que essa reforma não vai alterar o núcleo da religiosidade. Todos vão continuar a seguir Cristo, a serem católicos. Porém, agora a igreja ela vai ter que mudar a forma como ela prega o seu evangelho, porque os fiéis vão perceber que tem muita coisa errada que a igreja ela prega e ela faz. Então, o que vai acontecer? Dentro da igreja, nós vamos ter uma crise moral, uma crise intelectual e uma crise teológica. Essa crise moral vai ser o seguinte: para
financiar guerras e financiar igrejas, a própria Igreja Católica vai começar a pedir, a cobrar indulgências. O que é essa indulgência? É o perdão pelos pecados. Então, a igreja, ela vai começar a cobrar o perdão. Então, se eu cometi um pecado, eu posso ser perdoado, mas não por Deus, pela própria igreja. Então, quanto maior o pecado, mais eu tinha que pagar. Então, essa indulgência, ela vai financiar o quê? Ela vai financiar guerras e ela também financia a construção de várias e várias igrejas. Tanto é que um dos reformadores, chamado Martinho Lutero, vai questionar e vai falar o seguinte: por que a igreja, que é tão rica, por que ela mesma não financia a construção dessas igrejas? Por que ela tem que cobrar das pessoas que já não têm dinheiro para viver? Por que elas têm que cobrar esse valor? Então, essa crise moral vai ser exatamente isso. Porque, segundo os reformadores, ninguém tem o poder de perdoar, somente Deus. E a igreja, o que ela fazia? Ela cobrava o perdão. Então, se eu cometia um pecado, eu ia lá, pagava, a igreja me perdoava. Então, eu ficava tranquila, né? Porque eu ia para o céu, eu não ia para o inferno. E como eu falei para vocês, a galera lá da Idade Média e também da Moderna vai ter muito medo do inferno, galera. Então, assim, tudo para não ir para o inferno. Então, se depender de pagar, eu vou tentar pagar, eu vou dar minhas ovelhas, vou dar o meu gado, vou dar a minha casa para a igreja me perdoar. E também vai ser uma crise o quê? Uma crise intelectual. Eu não falei para vocês que a igreja, ela que vai chamar esses monges, os copistas, para copiar os livros, o conhecimento, e toda a missa da Igreja Católica do século XVI era em latim, pessoal. Então, as pessoas, elas não sabiam ler, elas não entendiam esse idioma. Então, a igreja podia falar o que ela quisesse, o que as pessoas não iam entender. Então, o que acontece? Com o renascimento cultural, vai chegar novas culturas e novos costumes. Então, esse renascimento de cultura vai impulsionar o quê? A criação de uma ferramenta chamada imprensa, que é hoje a famosa Xerox, pessoal. Então, o monge copista, ele podia copiar um livro que a igreja mandasse, ele podia adicionar, ele podia tirar, ele podia inventar qualquer coisa. E ele colocava sempre em latim, coisa que as pessoas não sabiam ler latim, pessoal. Elas não sabiam mesmo, só quem era membro da igreja. Então, essa imprensa que vai ser inventada pelo Gutenberg, que é um alemão, essa imprensa ela tinha poder de tirar várias cópias de livros. Então, um monge demorava meses para copiar, a imprensa demorava semana. Então, isso daí vai fazer com que o conhecimento chegue a outras pessoas. E detalhe, esse conhecimento na língua dessas pessoas. Então, se eu tô lá na Alemanha, vai vir um livro em alemão para mim e não em latim, já que eu não sei absolutamente nada de latim. Entenderam? E também uma crise teológica dentro da própria igreja, pessoal. Vai ter as pessoas que vão seguir o pensamento tomista, que vai dizer o seguinte, que os padres, eles têm o poder de perdoar as pessoas, que o padre é um intermediário de Deus, digamos assim. Já os agostinianos, não. Para quem segue a linha de Santo Agostinho, vai falar o seguinte, que entre o homem e Deus não precisa de intermediário. A fé dele e a oração faz com que Deus possa perdoá-lo e salvá-lo. Então, dentro da própria igreja, vai ter um racha entre os agostinianos e os que seguem Tomás de Aquino. Então, o tomismo, pessoal. Então, somente a fé vai salvar e o outro, o padre, ele pode interceder, sim, pela vida de uma outra pessoa. E esses reformadores vão seguir a linha agostiniana, onde eu não preciso de intermediário, eu não preciso pagar indulgência nenhuma pelo perdão de Deus. Se eu dobrar os meus joelhos, se eu orar, se eu acreditar e ter fé e me arrepender,
Deus sim pode me perdoar e eu não preciso pagar absolutamente nada por isso. Entenderam? Então vamos continuar. Na tela, por favor. Bom, pessoal, com a difusão da imprensa, que eu acabei de falar, que aquela ferramenta, como se fosse hoje a impressora, pessoal, vai aumentar o número de exemplares da Bíblia aos estudiosos. Surge a vontade individual de entender as verdades divinas. Sem a interpretação dos padres, nascem as diversas interpretações da doutrina cristã. Então, como a imprensa, que é essa ferramenta que vai imprimir esses livros, pessoal, em pouco tempo, o que vai acontecer? Agora as pessoas elas vão ter acesso à Bíblia, elas vão ter acesso a esses textos, elas vão poder interpretar da maneira que elas bem entenderem. E dessa interpretação é que vai surgir as contradições, surgir os questionamentos quanto à Igreja Católica. E desses questionamentos nós vamos ter a doutrina, nós vamos ter diversas outras religiões, certo? Mas a pergunta é, professora, como que a Bíblia ela foi preservada? Quem foi que escreveu a Bíblia? A senhora sabe? Pessoal, então, segundo os religiosos, quem escreve o Primeiro Testamento lá vai ser o Moisés e aí depois o Novo Testamento vai ser os apóstolos e etc. Só que para a ciência, o que nós acreditamos? Que a Bíblia, ela foi escrita ao longo de mais de 1000 anos e que não tem uma pessoa única quem escreveu esses textos. Então, o que aconteceu? Várias pessoas escrevem o texto, a igreja tem acesso a esses textos e vai organizar e vai formar o que é hoje a Bíblia Sagrada. Então, acredita-se que esses ensinamentos da Bíblia, primeiramente foi passada de forma oral, de um para o outro, e depois ela foi escrita. Então, a pessoa que escreveu, não foi exatamente Mateus quem escreveu a Bíblia, mas uma pessoa que conheceu a história de Mateus e foi lá e colocou o livro com o nome de Mateus, que é um dos apóstolos de Jesus Cristo. Bom, pessoal, então desta forma acredita-se que a Bíblia ela foi escrita e ela foi preservada e formou-se o que é hoje a Bíblia Sagrada, que todo mundo conhece, que é um dos livros mais famosos do mundo e um dos mais lidos também, pessoal. Bom, a igreja, tão onipotente na Europa medieval, foi duramente criticada. A instituição católica estava em descompasso com a formação do seu tempo. A corrupção do alto clero, a ignorância religiosa dos padres comuns e os novos estudos teológicos. Tudo isso aí, pessoal, ajudou a fazer essa mudança dentro da própria igreja. Então, a corrupção do clero é um dos fatores que vai ajudar a fazer essa reforma, essa mudança. E agora, nós temos o principal reformador, que é o Martinho Lutero, que é um monge alemão, galera. Então, vamos lá. O Martinho Lutero, ele vai ser um reformador que vai pregar algumas mudanças dentro da Igreja Católica, porque ele não concordava com o que a igreja estava fazendo. Ela tinha um conhecimento religioso, mas estava fazendo tudo aquilo que Cristo simplesmente odiava, simplesmente reprovava, certo? Então vamos conhecer quem foi esse Martinho Lutero, pessoal. Bom, frase de Lutero: boas obras não fazem um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. O Martinho Lutero, ele
foi influenciado pelo seu pai e foi estudar direito. Seu temperamento inclinava-se para a vida religiosa. Em 1505, após ter quase morrido em uma violenta tempestade, ingressou-se na ordem dos agostinianos, como eu falei para vocês. Santo Agostinho prega que o que faz eu ser salva é a fé que eu tenho em Deus, pessoal. Nada mais que isso. Em 1510, ele viajou para Roma e regressou profundamente decepcionado com o ambiente de corrupção e avareza que vivia o clero. Em 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos teológicos, até que começou a amadurecer as ideias para a criação de uma nova doutrina religiosa. Nas epístolas de São Paulo, encontrou uma frase: o justo se salvará pela fé. Então, para o Martinho Lutero, o que salva é a fé, pessoal. Somente a fé e não as obras. Seria o único instrumento de salvação graças à misericórdia divina. Lutero, em 1517, rompeu com a Igreja Católica. Com o objetivo de arrecadar fundos para a reconstrução da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgências, que é aquela venda de perdão, aos fiéis que contribuíssem financeiramente com a igreja. O Papa colocou o céu à venda. Pessoal, para você ter uma ideia, isso aí era algo assim tão sério que faziam mutirões os religiosos para receber essas pessoas que pecavam. Então, as pessoas que tinham pecado iam lá numa mesinha, o padre perguntava o que ela tinha feito, ela falava, e aí quanto maior o pecado, mais propriedades, mais riquezas, essa pessoa ela tinha que doar para a igreja. Com isso, a igreja ela se torna riquíssima, o que é contraditório, pois a própria igreja ela vai condenar os burgueses por acúmulo de riqueza, mas a igreja era riquíssima. Então, o que explica isso? Que contradição é essa? Por que eu não posso ser rico? E a igreja, que fala que isso é pecado, é extremamente rica. Tá entendendo? Não tem lógica isso aí. Então, isso daí também vai ser questionado por esses reformadores, certo? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, e aí o Lutero, o que ele faz? Ele vai criar teses, que são coisas que ele acredita. Nessas teses, ele vai produzir 95 delas. E nessas 95, ele vai dizer o que ele está protestando contra a igreja. Então, Lutero, ele cria essas 95 teses, ele vai fixar na porta da igreja de Wittenberg esse manifesto que é as 95 teses, protestando contra a atitude do Papa. Ao longo da discussão entre Lutero e as autoridades católicas, terminou com a excomunhão de Lutero em 1520. Então, Lutero, pessoal, ele foi expulso da igreja, certo? Em protesto, o que o Lutero faz que vai escandalizar todo mundo da igreja católica? Vai queimar a bula papal que o padre excomungou ele em plena praça pública que o condenava. Com isso, a igreja ela vai começar uma perseguição ao Lutero, pessoal. Vai começar a perseguir para tentar prender ele. Então, todo mundo que abrigasse o Lutero ia ser considerado um herege, um traidor e também iria ser julgado. Só que assim, ele consegue escapar, certo? Graças a alguns nobres que também vão achar absurda essa cobrança abusiva da Igreja Católica. Então, em 1529, príncipes alemães protestaram contra as medidas que impediram cada estado de adotar sua própria religião. Foi a partir desse protesto que se espalhou o nome protestante para designar cristãos não católicos. Então, o que é um protestante? Eu sou cristã,
mas eu não sou uma católica. Por exemplo, posso ser uma evangélica, certo? Então, vamos lá. Pessoal, o que diz esse luteranismo aí? Bom, o Lutero, voltando aqui para ele, para o monge, o Lutero, ele vai dizer o seguinte, que a alma só é salva pela fé. Somente a fé vai salvar uma pessoa. Simples e somente, só a fé. Ele vai ser contra a venda de indulgências, que é a venda de perdão, e ele também é contra a venda de simonias, que são aqueles artefatos sagrados, segundo a igreja. É o espinho de Cristo, a manta que cobriu Jesus e etc, certo? Ele critica essa venda de indulgência, ele vai defender a alfabetização dos fiéis para a interpretação dos fiéis, ou seja, ele quer que a Bíblia ela seja traduzida para a língua de cada lugar. Então, o que o Lutero ele vai fazer? Que vai criar ainda mais raiva pela Igreja Católica. Pessoal, o Lutero ele vai traduzir a Bíblia. Então, Lutero ele traduz do grego para o alemão. Então, agora na Alemanha, as pessoas elas vão ter acesso ao próprio idioma. Então, o Lutero, ele faz isso, ele desafia a igreja. Então, ele prega lá as 95 teses dele e ele também traduz essa Bíblia para o idioma. Então, segundo o luteranismo, que é a nova religião que o Lutero cria, só a fé salva, ele é contra a venda de indulgências. Para o Lutero, o Papa não é uma autoridade máxima, e sim vai ter uma descentralização ali. Então, várias cidades vai ter a sua autoridade, digamos assim. O celibato não é obrigatório, então os padres eles podem sim se casar e ter filhos, porque na Igreja Católica é proibido. Mas naquela época era proibido, mas tinham vários padres que tinham vários filhos, inclusive papas, pessoal, que vai ter mulher e também vai ter filhos naquela época, certo? E o Lutero também, o luteranismo, ele é a favor da tradução da Bíblia para cada lugar, ou seja, se eu moro, é um exemplo, tá, pessoal? Se eu moro no Brasil, a Bíblia ela tem que vir em português, porque o povo daqui fala o português. E ele vai criticar a adoração aos santos, certo? Então, isso aí é o luteranismo. Bom, agora nós vamos ter também outros protestantes, que agora é os anabatistas. Então, vamos descobrir quem é esses anabatistas. Bom, os anabatistas eram um grupo radical da Reforma Protestante no século XVI. O nome anabatista significa rebatizadores, pois eles acreditavam que o batismo só deveria ser realizado em adultos conscientes de sua fé, rejeitando o batismo infantil. Então, somente o adulto com consciência, ele poderia decidir se ele queria ser batizado ou não. Que uma criança ela não consegue fazer essa escolha, né? Então, eles eram contra o batismo infantil. Então, esse movimento surgiu principalmente na Suíça, na Alemanha e nos Países Baixos, sendo formado por pessoas que buscavam uma fé mais pura e separada do Estado. Lógico que a igreja ela vai perseguir estes reformadores. Então, por suas opiniões radicais, os anabatistas foram perseguidos, tanto por católicos quanto por protestantes. Muitos foram presos, exilados ou executados. No entanto, o seu legado permanece vivo em grupos como os menonitas e os amish, que preservam muitos dos princípios anabatistas até hoje, galera. Então, os anabatistas, eles vão defender a separação entre a igreja e o Estado, a não violência, o pacifismo
e o compartilhamento de bens em algumas comunidades. Eles também acreditavam que cada indivíduo deveria ter liberdade de consciência e interpretação da Bíblia, o que os diferenciava das roupas reformadas tradicionais. Então, esses anabatistas, que são esses protestantes, eles eram contra o batismo infantil, mas eles também eram contra a separação entre igreja e o Estado, ou seja, a igreja ela não pode interferir no governo, ela não pode criar leis que as pessoas sejam obrigadas a seguir. Então, existe a religião, mas também vai existir o Estado. Então, igreja e Estado não podem se misturar. Igreja é uma coisa, Estado é outra, completamente diferente. Bom, pessoal, dito isso, nós chegamos à reforma calvinista. Pessoal, para quem não conhece, mas calvinismo, pessoal, foi criado pelo João Calvino, e essa religião calvinismo vai ser escolhida pelos burgueses. Por quê? Porque segundo a reforma calvinista de João Calvino, o que vai acontecer? Ele acredita em Deus, essa religião, só que ela acredita que todos nós, quando nascemos, nós já estamos predestinados ao céu ou ao inferno. Só que eu não sei se eu vou para o inferno ou para o céu. Vai ter algumas dicas, vai ter alguns sinais que vai indicar se eu vou subir ou se eu vou descer, certo? Então, o que vai indicar se eu vou subir é simples. É o meu trabalho, é como eu vou levar a minha vida, é o meu acúmulo de riqueza. Então, segundo a reforma calvinista, o que vai me salvar é a minha fé também, mas o meu trabalho que vai resultar no meu estilo de vida. Então, se eu trabalho e eu tenho uma vida próspera, eu consigo acumular riquezas, eu consigo ganhar mais e gastar menos, é um sinal. Então, Deus, Ele já me abençoou, eu já vou ser salva, porque a minha vida é próspera através do meu trabalho. Agora, se eu tenho uma vida completamente desregrada, onde eu não sigo regra nenhuma, onde a minha moral é duvidosa, onde eu não consigo acumular nada, onde eu não trabalho, isso é um forte indício que Deus não me escolheu. E não importa o que eu faça, porque eu já nasci predestinada a ir para onde, pessoal? A ir para o inferno, certo? Então isso é o calvinismo. E detalhe, quando o João Calvino ele cria essa religião que é o calvinismo, os burgueses, vão agarrar essa religião. Por quê? Porque o burguês, ele acumula riqueza, o que a igreja, ela condena. Então, a maioria dos burgueses que vão surgir aí, eles vão ser calvinistas, porque eles vão acreditar, sim, nessa questão de predestinação, certo? Dito isso, vamos para a tela. Bom, pessoal, nós temos aqui o João Calvino, que ele nasce na França e ele estuda teologia e direito. Mas aí, em 1534, ele acaba fugindo para a Suíça, certo? Bom, em 1536, Calvino publicou sua principal obra, Instituição da Religião Cristã, na qual afirmava que o ser humano estava predestinado, ou seja, o destino dele já está decidido, a merecer o céu e o inferno. Deus tinha elegido algumas pessoas para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Em 1541 a 1560, Calvino foi o governador absoluto da cidade de Suíça de Genebra, que ficou submetida ao governo teocrático, ou seja, religioso, com princípios religiosos e políticos.
Aí nós temos o João Calvino. A população era controlada por severa vigilância moral calvinista, que condenava o jogo, o culto a imagens, a dança, o batismo de crianças com nomes não bíblicos e o uso de joias. Quem descumprisse era duramente punido a ser condenado à morte. A prosperidade econômica e a riqueza material foram interpretadas pelos seguidores de Calvino como sinal de salvação predestinada, pessoal. Então, é isso que eu te falei. Ele acreditava no trabalho. Então, esse trabalho, ele gera riqueza. Só que a galera começa a pegar essa religião aí e trazer para o tempo dela. Ou seja, se eu sou rica, se eu sou uma burguesa, então quer dizer que eu já nasci predestinado, não preciso fazer mais nada da minha vida. Só continuar acumulando riqueza, certo? Bom, quem segue o calvinismo, pessoal, hoje, é chamado também de puritanos, tá? Eu sou uma puritana, ou seja, eu sigo o calvinismo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa religião. Bom, pessoal, o calvinismo, como eu acabei de falar para vocês, voltando aqui para o João Calvino, ele acredita na predestinação, que vai se dar através do fruto do meu trabalho. Então, se eu consigo acumular riqueza, eu já estou predestinada. A minha vida, ela é de abundância, a minha vida, ela é rica. Então, eu já estou predestinada ao céu, certo? E a igreja calvinista, ela também, o Papa lá não é autoridade, certo? Vai ter, cada cidade vai ter, digamos, uma autoridade da igreja. Então, lá eles não têm um poder centralizado. Cada cidade que tem o calvinismo vai ter um representante religioso. Eles também não adoram imagens, não tem imagens na igreja deles. E a vida deles é regida por vida moral e disciplinada. Simples e fácil, certo? Vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos falar sobre a terceira religião que vai nascer graças a essa reforma protestante. Nós temos até agora o luteranismo, de Lutero, nós tivemos o calvinismo, de Calvino, e agora nós vamos ter o anglicanismo. Anglicanismo. Que olha só que curioso essa religião, galera. Pessoal, essa religião, ela vai ser criada por um rei chamado Henrique VIII. E o Henrique VIII é um rei absoluto inglês. Então, a igreja, como era muito poderosa, a igreja, ela tinha voz no governo de Henrique, porque é a igreja católica. Só que o Henrique, pessoal, ele queria governar de forma centralizada, sem que a igreja ela pudesse se intrometer ou pudesse ditar alguma regra ali. Lembrando, ele era católico, simples, mas ele quer o poder absoluto para ele. Então, o que vai acontecer? O Henrique, galera, ele vai se casar com uma espanhola chamada Catarina de Aragão. Então, ele vai se casar não por amor, mas por alianças econômicas, porque a Inglaterra estava quebrada. Então, a Espanha, ela vem para poder ajudar a Inglaterra a se reerguer. Então, ele vai casar com a Catarina de Aragão, só que a Catarina de Aragão, o primeiro filho dela vai ser uma mulher. E naquele tempo, o mais velho que vai herdar o trono, que é o primogênito, tinha que ser homem, galera. Então, a Catarina já engravida, primeiro filho vai ser uma mulher. Então, isso daí vai desagradar demais o Henrique VIII. Então, o que vai acontecer? Vão tentar de novo e vai ter mais, no caso não vai ter mais filhos, né? Então, o tempo vai passar, a Catarina vai envelhecer, já não consegue mais ficar grávida e nisso vai surgir o quê? Uma amante, pessoal, chamada Ana Bolena. Galera, a Ana Bolena, ela é uma dama de companhia da Catarina de Aragão
que vai prometer para o Henrique um filho. Então, assim, Henrique, é o seguinte, casa comigo que a gente vai ter um filho, eu te dou um filho homem para assumir o trono. Então, o que vai acontecer? O Henrique, querendo a Ana Bolena e também um filho homem, ele vai pedir o divórcio da Igreja Católica. O que, pessoal, não é permitido. A Igreja Católica não permitiu o divórcio, a não ser se a pessoa fosse viúva. Se eu fosse viúva, eu podia me casar. O homem, a mulher, jamais. Então, o Henrique não via saída. Então, ele, para tirar a igreja e centralizar o poder nele e também ter o divórcio, ele vai pedir a separação da igreja, ou seja, ele vai romper com a igreja e vai criar o anglicanismo, que é a religião inglesa até hoje, pessoal. E nessa religião, o Henrique, ele vai ser, digamos, a autoridade máxima. Então agora, quando ele rompe com a igreja, ele se torna a autoridade máxima da igreja e também da Inglaterra. Mas detalhe, pessoal, o Henrique, ele não vai conseguir ter esse filho homem, é um spoiler, tá? A Ana Bolena, galera, tem uma outra filha e ele não vai conseguir. Ele vai se casar 6 vezes tentando ter esse herdeiro, ele não consegue, galera. E a Ana Bolena, ela vai perder a cabeça, porque o próprio Henrique vai mandar matá-la, porque segundo ele, ela o enfeitiçou e ela era uma bruxa, então ela morre, mas aí deixa a filha. E a Catarina também tem uma outra filha, chamada Mary. E a Ana Bolena vai ter uma filha chamada Elizabeth, que vai ser a futura rainha inglesa Elizabeth I, pessoal. Então isso também é história. Bom, dito isso, bora ver o que essa religião prega, né? Tudo nasceu a partir da tentativa de um divórcio. Então vamos lá, pessoal, na tela. Bom, temos aqui o nosso rei garanhão, né, que é o Henrique, que se casou só 6 vezes, galera, tá? Então, o Henrique, ele vai ser o rei da Inglaterra, ele era fiel aliado do Papa, recebendo por isso o título de defensor da fé. Uma série de questões políticas e econômicas o levou a romper com a Igreja Católica e a fundar a Igreja Anglicana. O rei percebeu que era preciso reduzir a influência do Papa dentro da Inglaterra. A burguesia, interessada em se apossar das terras e bens da igreja, passou a apoiar o rei. Pessoal, aqui nós temos a Rainha Elizabeth II, tá? Então, no anglicanismo, a rainha ou o rei da Inglaterra é a autoridade da igreja, certo? Então, ela é do Estado e também da igreja. Bom, o rei estava descontente com o casamento devido sua esposa ser de origem espanhola, uma vez que a Inglaterra era inimiga da Espanha e porque desejava um herdeiro masculino e não feminino. Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena. Em 1529, pediu ao Papa para anular seu matrimônio com Catarina de Aragão, mas seu pedido foi negado. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, pelo qual Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, cujo culto não foi modificado, continuando católico. Ou seja, ele vai romper, ele cria aí o anglicanismo, certo? Só que, pessoal, vai ser a mesma coisa, só que não tem papa, não. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa religião que é a anglicana. Bom, o Henrique, ele rompe com a igreja em 1534 para consolidar o seu absolutismo. Então, ele vai criar esse ato aí de supremacia e ele vai se tornar o chefe da igreja e também da política. Lembrando, pessoal, que não tem muita diferença do catolicismo, certo? Mas vamos lá. No anglicanismo, é o rei, vai ser o líder, não vai ter o Papa também não vai ser a autoridade máxima lá. Não vai ter o celibato, que é quando você se torna um membro da igreja, você não pode casar nem ter filhos, vida amorosa tem que ser 0. Então, ele permite
que não tenha celibato, certo? Do resto vai ser tudo igual, só que com a diferença, onde o rei, ele também vai ser chefe dessa igreja. É uma curiosidade. Como eu falei para vocês, o Henrique, ele vai se casar 6 vezes. E o que vai acontecer? Ele vai pedir o divórcio. As outras 2, ele vai mandar executar. Uma, ela vai morrer durante o parto. E a última, ela vai morrer, pessoal. Olha só que curioso. Então, eu vou deixar aqui para vocês um texto, que a nossa aula está chegando ao fim, para você também ir lá pesquisar, se informar mais a fundo sobre o conteúdo, certo? Bom, pessoal, então chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado da aula sobre reforma protestante, que você tenha entendido tudo, anotado tudo, gostado das histórias, certo? Então é isso, até a próxima aula, um grande beijo e